Bom dia, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre algo que aconteceu em 2009. Eu quero falar então, naquele acontecimento, algo que eu escrevi no dia em que o fato ocorreu. É lógico que para agora eu dei uma atualizada e não está exatamente como eu escrevi aquele dia, o contexto era outro. Naquela época eu pastoreava o rebanho da Igreja Presbiteriana Central de Poá. Então o assunto é: morre mais um Deus. Lógico que a palavra Deus aqui está no minúsculo. Para falar sobre isso, primeiramente eu quero falar sobre idólatra. O que é idólatra? Ou a pessoa idólatra? É aquela que adora ídolos. Ela tem uma paixão fervorosa, ela venera, adora e presta culto. Ela presta culto àquele que ela tem como Deus. É uma paixão sem controle. Veja, é paixão, não é amor. Então, Deus considera esse tipo de idolatria, e se olhar para o povo de Israel, povo de Deus, toda vez que eles cometiam esses tipos de coisa de idolatria e prestavam culto a outros deuses e dançavam, pulavam, batiam palma como faziam com os outros deuses, eles eram corrigidos e, por não se converterem, foram ao cativeiro. Então eu quero me basear em dois textos. O primeiro é Mateus 10, 28. O texto diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O outro texto é João 3, 17 a 19. E o texto é assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Bom, no dia 25 de junho de 2009, eu me deparei, assistindo o jornal do SBT, com a seguinte frase: o mundo está de luto com a morte de Michael Jackson. Percebe a ênfase da frase: o mundo está de luto. Todos naquele dia se esqueceram do que ele foi na vida. Como não aceitou sua raça, provou isso fazendo vários tratamentos, até, segundo noticiários, mudar a cor de sua pele. Praticou vários abusos morais, também noticiados e comprovados. Foi julgado por estes crimes morais. Suas danças sensuais envolvendo pecado,
da sodomia, levando os seus fãs à prática de muitas coisas ilícitas. Também houve notícia de que ele foi pedófilo. E, apesar de tudo isso, com as suas mirabolantes danças frenéticas, sensuais, ele se tornou um deus para o mundo, adorado, idolatrado, venerado, e, com a sua morte, torna-se o centro dos noticiários da mídia. Eu não quero aqui julgar a pessoa em si de Michael Jackson. Eu estou falando dos seus atos e especialmente a adoração prestada pelo mundo a esse Deus, ídolo. Eu fico muito triste, às vezes vou às lágrimas por causa desse povo, pois no vazio do seu coração, eles sentem isso profundamente, então procuram todo tipo de ídolo, drogas, divertimentos, sem nenhum regramento, seja qual for, para ocupar esse vazio que ele sente. E por que fico triste? Diante da palavra de Deus relatada acima, é isso que vejo. As pessoas andando nas trevas espirituais, sem discernimento, levadas como ovelhas para o matadouro. Não pensem que há um Deus, e agora com letra maiúscula, Deus maiúsculo, que a tudo julga e ele é a justiça plena. Eles não pensam nisso. Fico no meu íntimo, no meu coração, a desejar a salvação desse povo, o livramento do julgamento ditado por Deus. Porque esse Deus de que estou falando, ele mata a alma e o corpo. Como dar-lhe luz para que não ande mais nestas trevas e em caminho à morte? E tenha uma alegria verdadeira, sem necessidade de idolatrar, sem a necessidade da prática do mal. O lazer, a descontração, o prazer, a satisfação e a riqueza. Não que eu seja contra ter prazer, se satisfazer e contra a riqueza. Mas esses são os nomes nos quais eles alicerçam as suas vidas. E quando contemplo as multidões correndo para esses ídolos, meu coração fica entristecido. Como eu gostaria que eles estivessem comigo junto a Deus. Os seus shows provocam um aumento indescritível do pecado. Infelizmente, multidões são conduzidas sem rumo e direção. Mas como fazê-las entender isso? Pois a palavra afirma que elas amam mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Assim sendo, pensa em alertar os que creem em Jesus e que o têm como único e suficiente Salvador, e o percebem como o justo juiz, para que se não deixem levar e nem imitem na igreja esses ídolos. Não criem artistas, cantores que se dizem evangélicos como ídolos. Não podemos imitá-los. Então, naquele dia, eu tirei para mim, o mundo está de luto por causa de Michael Jackson e sua morte, eu tirei para mim, morre mais
um Deus do mundo. Porém, não podemos fazer morrer a imagem do nosso Deus para o mundo. O mundo precisa saber que o nosso Deus é um juiz perfeito e que todos os que estão nas trevas irão para o tormento eterno. Nós não fazemos shows para Deus. Nós adoramos por amor, não por paixão, em espírito e verdade, em culto reverente e quebrantados por sermos conscientes de que ainda somos pecadores. Porém, gratos pelo perdão que nos dá diariamente e pelo amparo cada minuto em nossa vida. Fique alerta, meu irmão. Não se comova, não se emocione com a morte desses deuses. Nem admire, nem fique, nossa, morreu fulano. Mas olhe para a sua vida espiritual. Não se importe com o julgamento dos homens, mas se importe com o julgamento que vem do Deus vivo e verdadeiro. Este é justo. Este é eterno. Este não é ídolo. Este é o Senhor do universo. Ele está acima do cosmos e é por isso que o mundo não entende. Adore e louve somente a Ele. E isso em espírito e em verdade, não com sensacionalismos emocionais. Não se deixe levar por algumas pregações que parecem fervorosas e elas chegam em você parecendo que Deus está ali agora pegando você no colo como se estivesse presente em pessoa. São jogadas psicológicas para te emocionar e tirar de você o discernimento para não compreender de fato a verdade. É lamentável, mas são profecias se cumprindo. Não cruzemos os braços. Vamos em frente pregando a verdade de Deus contra a mentira que o mundo vive e quer nos impor. O mundo sofre amedrontado e obedece ao comando do mundo. Prova é o que estamos presenciando atualmente. O mundo idólatra recebe mais um aviso do juízo de Deus e nem assim se arrepende. Ele segue o caminho ditado pelo mundo, pelos governos, pela mídia, pela saúde e pela ciência, pelos filósofos, e seguem, e agora estão todos confinados num isolamento social. Não quero discutir aqui a validade disso ou não, mas percebam, isto é aviso do juízo do Deus vivo e verdadeiro. Porque Deus não é um ídolo mortal. Ele é vivo, verdadeiro e eterno. Nosso Deus pode estar morto para o mundo, mas vivíssimo para nós. Não somos capazes de negá-lo. Ele está habitando em nós e nós o sentimos pelo testemunho interno que ele nos dá. Não temos como negá-lo. E é por isso que todos os dias nós nos sentimos pecadores, porque ele é santo, puro. E nós, ainda que como filhos deles, salvos, já livres do juízo eterno, nós ainda pecamos por quê? Porque estamos num corpo que vem do pecado e ele luta contra o Espírito. Mas nos revestindo do Espírito, nós venceremos a carne. Pense nisso. Estes dias não são para atormentá-la, é para avisar o mundo. Estes dias são para que você e eu experimente a graça misericordiosa do amor de Deus sobre nós.
Medite nisso. Pense nisso. Amém. Deus te abençoe.